Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe todos que estiveram ouvindo neste momento. Toca no coração de cada um, Senhor Jesus. Fala em cada coração. Quebra toda pedra de tropeço que está nos caminhos das pessoas. Quebra toda pedra de tropeço que está no coração das pessoas. Todo impedimento que faz as pessoas se afastar de ti. Quebra com a força do teu poder toda amarração, toda malícia, toda maldade, olho grande, inveja, cobiça, traição, falsidade. Todo mal seja desfeito. Em nome do Senhor Jesus, remove, meu Pai, todo mal. Passa com o teu poder, visitando a minha família. Manda umas espadas de fogo circulando na casa da minha família, a minha casa. Livra-nos de todo mal, cobre nós com o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo tem poder. Guarda nós, protege nós, Senhor Jesus. Sabedoria para ouvir a tua palavra, ler a tua palavra e colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus venha me dar discernimento para mim ler a tua palavra e exortar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu vou ler a leitura aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Se você quiser ler juntamente comigo, pega a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. E diz assim, olha. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Está vendo? Quem é que vê o vento? Quem é que sabe o caminho do vento? Quem é? Porque Deus, as coisas de Deus, por mais, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que nós queremos entender, nós não entendemos. Por mais que nós queiramos saber, porque a palavra de Deus diz que cada um tem um entendimento diferente, né? A palavra de Deus diz que cada um tem um entendimento diferente. As pessoas falam no nome de Deus, mas não entendem a obra do Senhor. Desde da criação, da fundação do mundo, as coisas de Deus é invisível. Ninguém pode entender as coisas de Deus. Ninguém pode entender. Você sabe como uma criança é gerada no ventre da grávida, os ossos é gerado no ventre da mulher que está grávida. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Ninguém no mundo pode ser o cientista do mundo, maior do mundo. O cientista, o médico, o especialista, o cientista, eles não entendem a obra de Deus. É muito, as coisas de Deus é muito séria. É muito séria. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, olha. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida. Assim como você não conhece, né, o caminho do vento. Está dizendo aqui, olha, assim como tu não sabe o caminho do ventre, nem como
se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas estas coisas. Nós, minha gente, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé, desde a criação do mundo. Porque tem gente que diz, nós somos salvos agora pela fé. Toda vida, desde a criação do mundo, que o povo é salvo pela fé. Vê a história de Abraão. Só, minha gente, que a fé sem obra é morta. Ninguém vem dizer que tem fé e não tem obra. Porque a fé sem obra é morta. Vê as obras de Abraão. Vê as obras dos homens. Vê a história dos heróis da fé. No livro de Hebreus. Que aí você vai entender o que é a fé. Não é só dizer eu tenho fé. Não é só. Abraão, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Uma terra que mana leite e mel. Abraão ouviu a voz de Deus, não foi? Ele saiu do meio da parentela, saiu do meio da família. E foi para a terra que Jesus prometeu, que Deus prometeu, a terra que mana leite e mel. Aí quando chegou lá, passou por um momento mais difícil do mundo. Muito difícil que ele passou. Se fosse outro, tinha desistido. Se ele não tivesse fé, tinha desistido. Mas ele continuou. E no fim da história, o que foi que aconteceu? Quando Jesus falou para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, uma terra que mana leite e mel. Quando ele chegou lá, Abraão, quando Deus disse, vai para a terra que te mostrarei, a terra que mana leite e mel. Quando ele chegou lá, foi só sofrimento, dor e angústia. Dor e angústia. Aí, no final da história, só um filho que tinha, Deus pediu como sacrifício. Deus pediu como sacrifício, só um filho que tinha. Para Abraão sacrificar. Isaac, só o filho que ele tinha. Pediu como sacrifício. Aí, mandou que Abraão acendesse aquela fogueira, tirou aquelas madeiras, fez aquela fogueira, acendeu aquele fogo. Aí, depois que aquele fogo estava aceso, aí, Abraão, Deus foi e pediu ele pegar o filho dele e lançar, jogar naquela fornalha de fogo. Só o filho que Abraão tinha. Abraão, ele pegou o filho, só o filho que tinha, o único filho que ele tinha, e para lançar naquela fornalha de fogo. Quando ele ia jogando o filho do fogo, a voz de Deus falou que não, né? Mas ele ia fazer isso. Ele ia fazer isso. E tem muitas histórias de heróis da fé. Vê a história de Abraão, o tanto de tempo que ele trabalhou.
de Noé, que diga, de Noé, o tanto tempo que ele trabalhou naquela arca, para salvar a família, o tanto de tempo que Abraão trabalhou na arca, para trabalhar, para livrar ele e a família. E assim, minha gente, diz aí que tem fé. Todo mundo diz que tem fé. Todo mundo diz que tem. Agora, ter ela é que não é fácil. Porque muitas pessoas, quando está no meio do caminho, foge. Não suporta, não suporta. Não suporta. Quando vem um problema, quando vem qualquer um problema, eles se afastam. Eles fogem porque eles não suportam. Eles querem viver de boa, o povo de hoje quer viver de boa, não quer passar por um momento nem difícil, quer viver de boa. Aí muitos param no meio do caminho e voltam atrás porque não suportam as provações. É como está dizendo aqui, olha, assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas essas coisas. Aí é muito difícil, não é? Para as pessoas entenderem as coisas de Deus. É muito difícil. Todo mundo fala em Deus. Diz eu creio. Mas é muito difícil. Vou deixar outro versículo aqui. Para honrar a glória de Deus. No livro de 2 Samuel. No livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Por que, minha gente? Falar em Deus, dizer eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Muita gente quer entender, quer saber, saber mais do que Deus. Mas nem entender a obra de Deus não entende. O mundo é assim. O mundo é assim, ó. Aqui no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, está dizendo aqui: levanta o pobre olha, levanta o pobre do pó, e desde os estercos exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Por quê? Para fazer herdar o trono da glória do Senhor. São os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Viu? Ele levantou os alicerces da terra e sobre eles levantou o mundo, sentou o mundo. Ele faz todas essas coisas, mas ninguém sabe como.
Não é uma construção. Não é, não é. Ele faz todas essas coisas só com a palavra. Quando ele diz, haja céu, aconteceu, haja sol, aconteceu, haja lua, haja estrela, tudo aconteceu. Mas ninguém pode entender os pensamentos de Deus, a obra de Deus, ninguém pode entender, ninguém sabe o segredo de Deus. Só Ele. Só Ele sabe. Só Ele sabe como fez e como faz e como vai fazer ainda, daqui para frente. Mas nós não sabemos. Muitas vezes a gente fala, né? Mas não sabe corretamente da forma que é. As coisas de Deus não sabe. Nós vivemos pela fé. Mas entender corretamente da forma que é, ninguém entende as coisas de Deus. Porque ele diz que meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele diz. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí diz assim, olha, levanta o pobre, ele levanta o pobre do pó, tá vendo? Ele levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado, e desde o esterco ele levanta o necessitado para fazer, assentar entre os príncipes, para fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre ele o mundo. Porque do Senhor os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Toda maravilha que nós vemos no mundo, é Deus, né? É Deus. Só Ele sabe como fez e como faz. Aí revelada nós pode saber, não é? Aí revelada nós pode saber, mas as que não são reveladas pertencem a Ele, somente a Ele. As que são reveladas, para mim, para você, nós podemos entender. Nós podemos saber, né? Mas as que não são reveladas é somente para Ele. Somente para Ele entender. Porque o mundo acha que sabe de tudo, que entende tudo. Mas, ei, tem uns cientistas aí, né? Uns cientistas, quer saber de tudo, mas não sabe. Não sabe. Deus deu sabedoria, é eles. Deus deu sabedoria a eles, mas eles não sabem de tudo. Ele não sabe de tudo. Eles podem querer saber. Mas eles não sabem de tudo. É desse jeito, minha gente. E a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria de Deus, ninguém pode entender. Como eu já disse e torno a dizer, somente a revelada nós podemos saber, não é? Somente a revelada, mas as que não são, pertencem a Ele. O que Ele fez, como foi a história, não é? Primeiro, que Ele faz a criança. Como é que nós sabemos que Deus faz uma criança? Se formar os ossos dentro da mulher que está grávida.
Como foi que Jesus Cristo, que Deus, o mundo é dele. E os alicerces da terra é dele. Estes alicerces, como foi que ele fez? Como foi que ele fez estes alicerces? Aí sentou a terra. Aí assentou a terra sobre os alicerces. O mundo sobre os alicerces. Quando não tinha nem terra, não tinha nada. Como foi que aconteceu? Por isso, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, que ninguém, não tem cientista desse mundo. Não tem cientista desse mundo que vá entender, que vá saber as coisas de Deus da forma que é. Antes que existisse o mundo, antes que existisse terra, antes que o mundo existisse, antes que a terra existisse, antes que tudo existisse, a palavra de Deus diz, eu sou. Antes que houvesse todas essas coisas, eu sou. É muito sério, né, meu irmão? É muito sério. É muito sério. Por mais que o homem queira saber, entender as coisas de Deus, ele não entende. Ele não entende. Como é que ele diz, antes que o mundo existisse, eu sou. E como foi que ele fez os alicerces da terra e o mundo ele colocou em cima dos alicerces? Antes que tivesse água, antes que tivesse mares, antes que tivesse tudo, Jesus Cristo, Deus disse, eu sou. É muito sério, né? Que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria a cada um de nós, inteligência. Nós vivemos pela fé, em nome do Senhor Jesus, confiando, acreditando na palavra. Nós não somos salvos porque nós, assim, nós não somos salvos pelo fato de nós dizer, eu entendo. Não. A salvação é pela fé, pela graça de Deus. Mas eu digo agora para vocês, que a fé sem obra é morta. Não é dizer eu tenho fé e cruzar o braço, baixar a cabeça. Não. Ter fé é ser uma pessoa que vive na prática da palavra, que você ouve, você vive na prática e você vive pela fé, porque você está acreditando, você está vivendo na prática da palavra. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê tudo de bom. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas na vida de cada um. Para a honra e a glória de Deus, compartilhe essas palavras, minha gente, escreva nos comentários. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus, porque esta obra precisa crescer em nome do Senhor Jesus, porque Deus quer que o Evangelho seja pregado, né? A cada dia, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, a batalha é essa. Para a honra e a glória de Deus, agora eu vou cantar um louvor em nome do Senhor Jesus. Dizer eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, todo mundo diz. Todo mundo diz.
Bem-vindo à Abismo. Seu Bluetooth está conectado. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem fé, todo mundo diz que tem, né? Estou esperando aqui porque a internet não está funcionando bem direito. Aí, estou esperando em Deus que vai dar tudo certo. Para a honra e a glória de Deus. Seja forte e corajoso, minha gente. Seja forte e corajoso para vencer os obstáculos da vida, as adversidades. Seja forte e corajoso, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé. Ei, não está dando certo não. Que Deus maravilhoso. Vamos louvar o Senhor, minha gente. A família Bis cresceu e você vai precisar de novas desculpas para comer todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Como entrar para o... Glória a Deus. Glória a Deus. Para vencer, para ser um vencedor, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Não solta com você, não é hora de parar, saia logo desse mar, Deus quer te honrar. Deus hoje vai mudar sua situação, vai virar seu cativeiro, assim como fez com Jó. Pois ele deu a toda a salvação, mas o último ser o primeiro, e exalta o menor. Vai te levantar do pó, e como um troféu ele vai te erguer, e o mundo inteiro vai ter que saber o anjo de Deus da sua vida. Pode passar o céu, terra e o mar, mas suas promessas jamais vão passar. A vitória é garantida. Marcado pra vencer, pra ser um vencedor. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Não solta com você, não é hora de parar. Saia logo desse vale, Deus quer te honrar. Marcado pra vencer, pra ser um vencedor. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Não solta com você, não é hora de parar. Saia logo desse vale, Deus quer te honrar.
maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passará. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê tudo de bom. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.